Bom dia, pessoal! Bom dia, aqui é do Orquidário Áurea Pinheiro. Mais uma vez, nós vamos conversar e aprender, né? Muitas coisas sobre uma orquídea que é o Dendróbio longigese. O Dendróbio longigese, ele tem origem no sul da China, Hong Kong e Vietnã. Então, eu vou mostrar para vocês aqui vou mostrar esse maior, que ele já está com um vegetal bem grande, tá vendo? Bem grandão, mas ele é um porte pequeno, tá? O Dendróbio longigese. Aqui temos outro, porque ele tem a característica de sair, olha só, nos seus pseudobulbos, muitos brotos, ó, com raízes, tá vendo? São cakes, bebês, no havaiano quer dizer bebês. Então, ele tem essa capacidade, aqui um bebezinho, ó, vou botar bem perto para vocês verem, olha aqui que gracinha, tá vendo? Aqui, ó. Então, é só vocês colocarem ele num pouco de esfagno e tá sempre molhando. Então, ele vai sair, o pseudobulbo, vai sair vários cakes, tá? Vou mostrar para vocês, que se alguém já viu aí nos meus vídeos, alguns que eu coloquei, olha só, em estufinhas que eu ensinei a fazer. Esse eu não posso nem tirar o esfagno, tá vendo? Porque se eu tirar o esfagno, o que acontece? Ele já tá grudado, tá com as suas raízes grudadas aqui. Então, eu hoje vou replantar, né, esses dois. E esses dois vão ter que ficar replantados. Esse vai ter que ficar replantado nesse mesmo esfagno, porque está com as raízes todas aqui no esfagno, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ele tá grudado aqui. E esse aqui eu vou ter que fazer um processo de amarrar, que eu vou trabalhar com ele nos troncos, tá? Hoje. Vou trabalhar com eles nos troncos. Este aqui, ele está, eu já vi que dá certo, num pote de cerâmica, né? De barro. Mas o barro, vocês têm que prestar bastante atenção, que o barro, ele retém a água e seca rápido, se tiver sol, né? Ele puxa a água para ele, ó, ele tá úmido. Então, aqui foi replantado com esfagno. Vou mostrar para vocês aqui. Eu compro esfagno assim, ó. Tá? Tem até maiores. Eu compro esse porque, ó, esse é vermelhadinho. Esse é o esfagno. Ele tem umas partes vermelhas. Esse é o esfagno chileno. Esse é o chileno. Existe um que é todo claro. Então, eu gosto muito do chileno, tá? Um esfagno que vem, acho que do Chile. Então, esta aqui dá certo porque aqui tem uma mistura. Tem esfagno. Eu também coloco, se alguém viu o outro, eu coloco uma mistura que eu faço, né? Em decomposição, faço uma matéria orgânica, um alimento para elas, eu mesmo faço com folhas de legumes, com legumes, as folhas também, as raízes, as frutas, as cascas, frutas podres, eu vou jogando dentro de uma vasilha com um pouco de terra, bem pouquinha terra, só para poder iniciar a decomposição, tá bom? Aí, eu aqui dentro, eu coloquei pedra, né? Do outro vídeo vocês vão ver. Coloquei uma camada de esfagno
Essa camada de esfagno, eu botei um pouco aqui embaixo do meu adubo orgânico, que eu faço em casa. Botei mais esfagno, depois completei com esfagno e esse aqui, ó, que é uma mistura do... aqui, ó, vocês vão ver, tem... Vou ver se eu mostro pra vocês. Aqui, ó, é casca de arroz carbonizada. Temos aqui, ó, vários substratos, inclusive um que vem misturado, que eu já falei pra vocês, com carvão, né? Vem tudo misturadinho. E ele aqui, ele vai reter um pouco, com esse esfagno, vai reter um pouco de umidade. E vocês vão entender por quê, tá? Dá certo aqui, mas vocês têm que fazer esse processo, tá bom? Um momentinho. Então, gente, olha só. Como ele é de origem no sul da China, Hong Kong e Vietnã, eles são de florestas temperadas, tá? Eles são de florestas temperadas com alto índice de umidade, tá? Então, eu vou, além de ele ter que ser plantado com um pouco de esfagno onde vocês plantaram, ou seja, aqui, como eu expliquei, porque tem que ter esfagno misturado junto com esse substrato, porque lá nessas florestas temperadas, são florestas de coníferas e são florestas mistas, que tem coníferas e outros tipos de árvores, tá? Também são características destes lugares, tá? Então, lá tem um alto índice de umidade. Então, vocês vão imaginar que onde vocês plantarem, vocês vão ter que usar esfagno, porque o esfagno, ele retém um pouco de umidade. Olhe bem, não é água direto, é umidade, tá? Vocês vão jogar água. Quando chegar no outro dia, tá um calor, eu acho que já secou tudo. Vocês vão botar o dedo lá embaixo mesmo. Saiu o quê? Úmido. Saiu úmido, não precisa de água. Porque se vocês forem jogando água aqui também, o que vai acontecer? Vai dar bactéria, vai apodrecer, fungo, vai apodrecer. Ele tem que estar úmido e quando ele começar novamente a ficar seco, que você vai botar o dedo e vai sair seco, você vai aguar. Porque o próprio esfagno vai guardar um pouco da umidade, mesmo estando nesse vaso, que é o que puxa muita água, que é o vaso de barro, tá bom? Então, orquídea é você de vez em quando olhar. Claro, né? Em orquidário ele já tem preparado, tem umidade, né? Eles botam lá um termômetro para ver a umidade do ar, a umidade do seu próprio orquidário. Aqui eu tenho dentro do orquidário, que eu já falei para vocês, um laguinho artificial. Atrás do meu orquidário passa um córrego, né? Então, o meu orquidário, além de ser aberto e muito ventilado, ele só tem telha transparente e telha não transparente. Mas para também não entrar muita água, porque tem orquídeas que não gostam de ficar molhada direto. Por isso que em certos orquidários, às vezes, a pessoa tem que esperar, né? Um bom tempo para as orquídeas se recuperarem, né? Porque ele é muito coberto, ele é descoberto e às vezes a chuva derruba como é que falam? O que tá coberto lá em cima, né? E eles têm que fazer esperar o sol vir, as orquídeas secarem para poder, né, ser enviadas para quem eles venderam.
Mas aqui eu não tenho esse problema, eu tenho o problema de, se eu achar que não tá com uma umidade do ar muito boa, aliás, eu sempre ago também o chão. Eu jogo água no chão quando tá com muito calor para ajudar também, tá? Então eu aconselho vocês a jogar a água no chão, porque não é só ela que você tem, mas as outras orquídeas que estão aí também vão agradecer, né? Tem que estar preocupada quando a chuva choveu, vocês há de convir que a chuva também, né, refresca, a umidade fica bem, né, acentuada, então vocês têm que se preocupar com isso. Então o jeito é botar a mão, tá molhado, tá úmido, molhado não, tá úmido, não vamos aguar, tá? Olha só, pessoal, para quem tá começando, tá? Quando eu comecei, o que eu aconselho vocês? Porque todas as orquídeas precisam de umidade, tá? Então, quando vocês prepararem o orquidário de vocês, preparem num cantinho, tá, do orquidário, um laguinho, tá? Um laguinho, não precisa ser grande, né? O meu deve ter uns 2 metros, assim, porque ele é de canto, eu procurei o canto, 2 metros de largura e diâmetro deve ter uns 4. Que ele faz assim, ó, o canto tá aqui, ele faz assim, ó, tá? Então ele tem uns 2 metros assim e o diâmetro assim deve ter uns 4 metros, fazendo um diâmetro assim, tá? Se você medir. Então eu procurei esse cantinho, fiz esse lago, comprei uma bomba, né? Coloquei uns bichinhos, uns peixinhos e a bomba fica ligada para poder as orquídeas receberem essa umidade também, tá? Então isso eu aconselho vocês. Então a Longigésia, ela vegeta num local, né, que ela pode ser epífita, epífita não quer dizer parasita, tá, gente? Que muita gente confunde. Fala, ela fica na árvore para se alimentar. Não. O que acontece com as orquídeas e a Longigésia? Essas árvores que eu estou falando, onde elas vegetam, existem musgos. Musgos é diferente desse aqui, de esfagno. Mas os musgos, o que acontece? Elas aproveitam esses musgos porque na natureza, lá nas árvores, vive esquilos, vive outros bichinhos, pássaros, e esses pássaros acabam defecando em cima dos musgos, tá? Folhas que caem também e vai fazendo a decomposição nesses musgos. E essas orquídeas são epífitas e elas, ao grudarem na árvore e nesses musgos, elas se alimentam da decomposição dessa matéria orgânica que cai aqui. Folhas, os dejetos que caem ali, né, dos animais menorzinhos que andam pelas árvores. E é disso que ela se alimenta. Ela não se alimenta do que a árvore se alimenta. Tá bom, gente? E nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos plantar nesta madeira que eu furei e vou ensinar vocês. Eu furei com uma máquina, tá vendo? Tá todo furadinho, para que eu passe e plante nela, porque eu já plantei nessa, né? Aqui você pode plantar também da mesma forma com o vaso de plástico, mas, né, ele retém muita água.
vocês têm que ter um cuidado também, né? Na hora de olhar, tem que botar o dedo para ver se está úmido ou não. Pode fazer a mesma coisa que eu fiz no no de barro, tá? Aí, voltando ao assunto, deixa eu ver. Isso. Aí, ela vegeta também epifitamente, que eu já expliquei para vocês, e litofitamente ou rupiculamente. Esses dois, litófito e rupícula, é quando ela vegeta em pedras. Como que ela vegeta em pedras? Em fissuras das pedras, onde ali acumulam musgos, dejetos de animais e também folhas que vão se decompondo nesse musgo e ela se alimenta disso, tá bom? Então, ela vegeta também litofitamente e também rupiculamente, que é a mesma coisa, em pedras. Mas não é na pedra, né? Como eu falei, precisa crescer musgos, ter dejetos de animais, folhas que vão entrar aqui dentro e vai se decompor. Os fungos vão estar presentes e vão se decompor e ao decompor essas plantas, essas orquídeas, elas vão se alimentar dessa decomposição e os fungos também produzem energia para eles através dessa decomposição. Tá bom, pessoal? Entenderam, né? Então, vamos dar um... Gente, olha só. Essa orquídea, a orquídea Dendróbio londigese, ela gosta de luminosidade, tá? Ela gosta de uma boa luminosidade. Mas não é sol direto o dia inteiro. Tem que ter 50, vamos dizer assim. De manhã ela pega sol e de tarde uma luminosidade indireta, tá bom? Por quê? Ela precisa disso, ela não quer também luminosidade aqui diretos. Aí o que eu faço? Eu deixo ela pegar o sol da manhã e à tarde ela pega uma meia sombra, uma luminosidade indireta aqui, tá bom? Nós vamos falar agora das flores, infelizmente eu já tive uma que deu, mas eu acabei tirando a foto, eu tô até armazenando um monte de fotos agora das que estão saindo, para quando eu falar, eu mostrar para vocês. Mas eu vou falar para vocês que esta flor, ela é maravilhosa, da londigese. Ela é maravilhosa, ela tem um perfume suave, muito gostoso. As pétalas e as sépalas, elas são de um rosa claro, mas não muito claro, mas um rosa muito bonito. O seu labelo, aquela partezinha que fica embaixo, é todo cheio de franjinha, tá? E é rosa. E dentro, tá? Bem dentro, no centro, é amarelo alaranjado. É a coisa mais linda. Ela não é muito grande, mas ela enche de flor, tá? Eu vou pegar outra para você ver. Ela enche de florzinha. Quando ela vai florir, é característica dela perder todas as folhas. Agora, em fevereiro, março, até abril mais ou menos, ela é o crescimento do vegetal dela. Ela vai crescer, aqui tem um outro que está crescendo também, aqui do lado de cá, está crescendo, está pequenininho. Então, ela vai crescer até fevereiro, nós estamos em fevereiro, março, abril, ela vai crescer o vegetal, vai armazenar aqui nutrientes, né, energia,
para aguentar a floração. E nós vamos falar isso há um tempo. Então, gente... desculpa. Então, gente, quando ela começar a cair as folhas, preste atenção no que eu vou falar. Não é porque ela tá com problema nem nada, é característica dela. Ou ficar com algumas folhas ou cair todas as folhas. Aguarde aí que eu vou explicar para vocês. Olha só, pessoal, eu peguei até outra, que eu tô muito com aquela lá. Em abril, nós vamos diminuir as regas. Diminuir, não é você não aguar a planta, não. Ela precisa de um estresse em abril. Nós vamos diminuir e começar a botar nela, tá, gente? Aguar com um adubo, tá? O NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo, ele é importante para a floração. Então, em abril, vocês vão ler, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho um aqui que é de floração. Eu não posso mostrar. Eu vou mostrar para vocês que eu uso, tá, gente? Vou botar uma coisa, eu uso esse produto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pera aí. Deixa eu botar desse lado. Ó, eu uso esse produto. Ele tem nitrogênio, esse número quer dizer a quantidade, tá? Que eu estou colocando na planta, tá? 9 de nitrogênio, 45 de fósforo e 15 de potássio. Então, vocês estão vendo que o fósforo aqui está em maior quantidade, 45. E os outros, nitrogênio e potássio, tá com menos. O potássio até tá mais, 15 do que o nitrogênio. Quando tá 45 aqui, o fósforo, que é NP, fósforo, K, potássio, tá bom? É porque é floração. Floração tem mais, o fósforo. Então, vocês vão ler aqui atrás como vocês vão fazer para colocar na sua planta, entendeu? Então, quando aqui no meio, que é o P, fósforo, tá com mais, um número maior, é que ele é de floração. Então, você vai pegar, quando a gente abre, vou abrir aqui para vocês. Ele vem, é porque eu já usei, ele vem, meio azulado, tá vendo? Só que ninguém vai fazer, porque eu nem vou ensinar, tá, gente? Vocês, se comprarem, vocês têm que usar conforme está a bula. Porque se vocês colocarem demais, vocês vão matar a sua planta, tá bom? Então, se vocês comprarem, vocês têm que, qual marca, vocês leiam como vai se utilizar. Ou então, aonde vocês comprarem, vocês perguntam lá que eles vão, alguém ali vai saber mais ou menos te explicar, se não souber, ele vai ler para você ler e te explicar. Então, vocês nunca façam as coisas da cabeça de vocês. Porque em vez de vocês ajudar a planta, vocês vão matar a planta. Como tem de floração, tá? Tem de crescimento, tem de manutenção, tá? E tem de outros. Eu compro, tá? Esse aqui eu até posso mostrar direto porque eu botei. Um enraizador, tá? Esse enraizador, eu peguei o enraizador, tá?
e coloquei dentro de um açucrim que eu compro. Acabou, eu tirei, lavei bem e coloquei em enraizador. Também existe enraizador orgânico que você pode comprar, vem num vidrinho. Eu coloquei aqui porque aqui pinga, então eu coloco somente aquilo que eu preciso. O outro não vem com a gotinha, com conta-gota. Então eu acabo botando demais, então eu não gosto. Tem que fazer a medidinha com uma colher. Aqui não, eu já sei. Eu pego a colherzinha ou o medidor que eu tenho, já vou pingando, tá? E é mais rápido. E aí vamos ver. Vamos olhar aqui, gente, para me ver se que eu já me perdi. Ah, o seu ciclo de vida é perene. O que quer dizer perene? Ela tem um alto índice de vida, tá? Ela vive por muito tempo se você usar, né? Cuidar dela como ela precisa e com essas dicas que eu estou falando para vocês. Por quê? Ela precisa, para poder viver aqui no nosso país, no Brasil, dessas dicas. Senão, ela não consegue sobreviver, tá? É muito difícil se você não seguir as regras que a gente costuma no cultivo, tá bom? Então, em abril, você vai diminuir essas regras e vai adubar, né? Olhando, né, ali a bula direitinho atrás, a quantidade correta na água. E vai usar o borrifador, borrifando ela toda, inclusive no substrato, tá bom? Usar um adubo que você está acostumado, adubo caseiro. Vocês viram que eu coloco o adubo lá embaixo. Eu quero que a planta vá lá procurar. E como eu vou aguando, aquele adubo também mistura um pouquinho no substrato. E ela vai procurando aquele que subiu com a água, que não vai ser tanto o que tá lá embaixo, tá bom? Então, ele tanto vai sair embaixo, porque ficar no meio das pedras que eu coloquei lá embaixo, porque eu coloquei as pedras, depois o esfagno junto com o adubo orgânico, tá? Porque se você for botar o adubo orgânico, tem que colocar longe da planta, num canto, tá? Botar o adubo aqui e botar uma coisinha em cima do adubo aqui e ele embaixo. Para a água que bater, não ir, entendeu? Direto lá na planta, filtrar um pouco, tá bom? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. O adubo e o fertilizante, vamos dizer, ou o adubo que você compra, eu indico também dessa forma. Se não quiser colocar lá embaixo, tá? O adubo orgânico, você coloca no cantinho. Ou então, faça uma trouxinha com um paninho que eu tenho por aí, mas eu agora não vou levantar para poder ver isso com vocês, tá bom? Então, quando você coloca, diminui as regas e aduba a sua planta com um índice maior, com um número maior de fósforo, tá? Você está preparando ela para ter energia, tá? Energia, crescer, os seus pseudobulbos crescerem, as folhas crescerem também, ó, e tão lindas, tá? Se preparando, né, para a floração. À medida que os pseudobulbos crescem, eles acumulam energia, como eu já falei, né, para florir. E ocorre no início, né, no início do inverno é que ele vai começar a florir. É no início do inverno, tá?
Então, vocês vão dar uma paradinha, vocês vão adubar agora, fevereiro, março e abril, vocês vão adubando com esse adubo, né? Com fósforo, né? Com a quantidade, com o número maior que vocês vão ver ali, né? Nitrogênio 9, fósforo 45 e 15 de potássio. Tá bom? Bom, aí você vai adubar, né? Como eu falei, fevereiro, março e abril, né? Dessa forma. Quando chegar em abril, você vai fazer uma coisa. Você vai regar, tá? Com um borrifador, tá? Vocês vão regar com um borrifador. Vocês vão colocar aqui dentro e vai borrifar as folhas e o substrato. Mas sempre no final da tarde. E outra, você que já reduziu, né? Vai borrifar dessa parte agora. Em abril você vai só borrifar. Reduzindo e borrifando. Reduzindo e borrifando. Para quê? Ele sentir a diferença de temperatura. Porque fevereiro, março e abril já vai tendo uma diferença para entrar aonde? Maio, junho e julho, que é o que? Começa o inverno. Então, você já vai borrifar e não aguar. Borrifar em cima, borrifar nas folhas, para ela começar já a sentir essa diferença de temperatura. Por quê? O que vai acontecer? Quando chegar no inverno, é a época de floração. Aí ela pode cair as folhas, porque ela tem folhas caducas. Folhas caducas é quando as folhas caem. E ela começa a se preparar para sair as flores, né? Começa a sair pontinhas que vão sair aqui, tá, gente? Ó, eu já tive floração aqui. Vai começar a sair um monte de pontinhas que não é para crescer folhas. Geralmente essas folhas vão cair, tá? Mas elas podem ficar algumas, tá? Não tô falando que elas possam... Algumas vezes cai, algumas vezes não cai, muitas. Fica algumas. E vai começar a brotar um monte de olhinho aqui. E esses olhinhos são as flores que estão vindo no inverno, tá bom? Mas aqui, gente, essa aqui ainda é nova, tá, gente? Tem lugares e elas são de porte pequeno, mas elas podem ter um volume muito grande de folhas assim, porque elas são pendentes. Então, se sair mais, elas vão ficar com volume muito grande. A minha não tá, porque ela tá crescendo